Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar da aula número 12. Ela é uma aula só de complementação da atividade número 4 de vocês. Eu vou falar um pouquinho de elementos de fixação focados principalmente na parte de parafuso. Tá? Então, para isso, eu vou passar uma apresentação com alguns pontos e eu trouxe também algumas tabelas de conversão que provavelmente ajudarão vocês na atividade final. Tá? Então, a aula 12 ela vai ser focada principalmente nos parafusos e seus tipos. Tá? Vai servir como uma revisão para vocês que já viram isso. Então, se a gente for falar de parafuso, aqui tem até uma fonte de onde eu tirei essa imagem e tem várias informações nesse site, bem interessante. É um site de uma fabricante de parafusos. A gente pode dividir um parafuso basicamente em quatro partes, né? A parte da cabeça do parafuso, onde a gente tem o elemento de tração, que pode ser uma fenda, uma Phillips, uma combinada, Torx, que é bem comum agora, Tri-Wing, sextavada, né, que é conhecida como Allen, a sextavada interna, pode ser a cabeça sextavada externa também. Tá? Além disso, né, esses elementos internos da cabeça do parafuso, a gente tem o elemento externo, que é propriamente o formato dessa cabeça. Né? A cabeça Allen nada mais é do que um sextavado interno que pode estar num corpo redondo. Né? Então, essas combinações elas vão aparecendo conforme a solicitação dos usuários, né, dos fabricantes de equipamentos e, obviamente, das propriedades mecânicas que cada um desses parafusos oferece. Tá? Então, ali nas cabeças a gente vai ter sextavada com flange, lentilha, né, quadrada, redonda, cabeça panela, cabeça plana, cabeça oval, com escariado, sem escariado e assim por diante. O pescoço é a região que fica logo abaixo, né, da cabeça do parafuso. Então essa região aqui é conhecida como região de pescoço, ela pode ser só um prolongamento do corpo do parafuso, mas também pode receber outros elementos, pode receber uma trava, pode ser uma estrutura quadrada que dá nome a um parafuso que chamava parafuso francês. Né? Então tem oval, pode ser um redondo mais largo, pode ser um recartilhado e assim por diante. A própria haste do parafuso, que pode ser uma haste paralela ao fio da rosca, né, como se você tivesse torneado aqui nesse caso, né, torneado um cilindro e depois nesse cilindro aplicado a rosca. Então essa largura da haste ela seria a largura total, né, considerando o fio da rosca, a parte externa. Ou ela pode ser a partir do primitivo, né? Se a gente considerasse o primitivo do parafuso e a rosca ficasse, digamos assim, para fora do corpo do parafuso. Então, essa é a segunda opção que a gente tem aqui. Rosca parcial ou rosca inteira, onde a rosca vai ao longo de todo o corpo do parafuso. Além disso, a gente tem inúmeros tipos de roscas principais. É o Whitworth, tá? A rosca americana e a métrica também se baseia na rosca americana. Tá? São as mais comuns, tá? Mas a gente tem ainda roscas quadradas, rosca dente de serra, rosca redonda, que é muito comum em lâmpada, por exemplo, roscas trapezoidais, tá? Tem V agudo, e aí vai depender do tipo de aplicação. E a gente tem ainda a ponta do parafuso, né? Que pode ser um acabamento chanfrado, pode ser uma ponta plana. Se for um parafuso, né, alto-atarrachante, vai ter uma ponta aguda, onde a rosca vá até essa ponta. Né? Ponta cônica,
e assim por diante, alto brocante, e aí, né, a combinação de todos esses elementos, aí vocês imaginam a análise combinatória resultante, né, dessas possibilidades. É gigantesca, digamos assim, os resultados para os tipos de parafusos possíveis de serem construídos e adquiridos, né, a partir dessas configurações iniciais, dessas partes. Então, propriamente falando da rosca, né, a gente tem os principais, digamos assim, sistemas. É o sistema métrico internacional, o sistema inglês, ou Whitworth, e o sistema americano. Tá? Entre o sistema métrico e o sistema americano, a diferença está principalmente na questão da utilização de polegada ou na utilização de milímetros. O tipo de rosca é igual, né? O ângulo de ataque aqui do fio da rosca é 60 graus nos dois, a raiz é arredondada, a crista é plana, tá? De uma maneira geral, né? Um parafuso. Já no sistema Whitworth, a gente tem ângulos de 55 graus, tá? A raiz continua arredondada, mas também a crista é arredondada. Então, é o que vai diferenciar um do outro, tá? Então, são coisas a serem levadas em consideração aí entre cada um desses sistemas, né? No sistema Whitworth, a gente vai ter, né, para a rosca normal, ela é caracterizada pela sigla BSW, que fala sobre o padrão britânico de roscas nominais, né? British Standard Whitworth. Nesse mesmo sistema, a gente tem a rosca mais fina, que é a BSF, que é a British Standard Fine, que é o padrão britânico de rosca fina. No padrão americano, a gente tem o NC, que é o National Coarse, e o NF, que é o National Fine. Então, de uma maneira geral, a gente pode classificar essas roscas, né, do tipo triangular, que são as mais comuns, no sistema internacional, que é o NB97, Whitworth, American National, que vai entre essas três classificações. Inclusive, no nosso trabalho, a gente tem essa, o NF, né? Se não me engano, e a gente tem ainda o sistema SAI, que também atende ao sistema americano. Então, isso falando único e exclusivamente dos padrões de rosca ou normal ou rosca fina. Tá? Lembrando que o fina quer dizer que a gente vai ter mais fillets, né? Mais fios de rosca por polegada ou por milímetro. Então a gente tem uma quantidade maior de fios de rosca por unidade, né, de comprimento linear do corpo do parafuso. Então aqui dá mais uma passada. A gente tem ainda dois tipos de rosca, rosca direita, rosca esquerda, tá? Isso vai só demonstrar, né? A gente está acostumado com o padrão rosca direita, onde o sentido horário é o sentido de avanço. Então, quando a gente vai fechar um registro, né? Você gira o registro para a direita, o registro fecha. Você quer abrir, você vira ele para a esquerda. Mas você tem a rosca esquerda, que seria o sentido anti-horário, né? Para abertura, para o avanço do parafuso. Então você apertaria girando no sentido anti-horário. Na representação técnica a gente não tem uma diferenciação, tá? O padrão de representação da rosca para parafusos fica dessa maneira, sendo que, né, essa linha estreita que fica dentro do corpo é referente à rosca, tá? Então ela representa a raiz, né? Digamos aqui, essa medida da raiz da rosca.
e o diâmetro externo representaria, né, a dimensão externa do parafuso, que normalmente é a dimensão que dá o nome ao parafuso, tá? Então, essa linha, essa representação é um círculo, né, com 1/4 dele retirado, digamos assim. Então aqui, né, ainda falando de representação simplificada, essa representação simplificada ela ocorre, né, especificamente em roscas do tipo triangular, tá? Então, se não for uma rosca do tipo triangular, que não seja métrica, Whitworth ou americana, você vai ter que fazer o detalhamento dela, demonstrando o passo da rosca, tá? No nosso caso, a gente está trabalhando com esse padrão no nosso desenho do exercício, mas é só para vocês se atentarem quando vocês tiverem outros tipos de padrão de rosca, onde o corte parcial ele se faz necessário para a exemplificação da mesma, tá? Então, saiu dos sistemas padronizados de rosca triangular, corte parcial nos parafusos, tá? Então, isso é importante que vocês fiquem atentos. Aqui tem 2 exemplos de colocação de cotas, tá? Aqui no caso, a gente tem uma barra, um corpo de parafuso, e nessa segunda nós temos um furo numa peça que está rosqueado, tá? Então aqui a gente tem um furo que respeita o modelo métrico, né? Esse M aqui na frente fala que ele é métrico, 20 é o diâmetro do furo, né? A mesma coisa aqui, ele está falando que é um parafuso do tipo métrico de 20 milímetros de diâmetro. E aqui tem algumas nomenclaturas, tá, gente, que para ajudar vocês. Então, sistema métrico recebe a letra M na frente do valor do parafuso, e aqui está o descritivo. Então, quando você vê um M20, você vai ver uma rosca métrica com 20 milímetros de diâmetro, e se ela for à esquerda, né, que não é o padrão convencional, que o padrão convencional nosso é à direita, você tem que ainda adicionar as letras RE, tá? Para exemplificar que aquele parafuso é à esquerda, tá? Se for fino, normalmente o passo acompanha esse valor. Então, por exemplo, M50 vezes 2, normalmente isso já indica que não é um padrão normal, e sim um padrão fino, tá? Então ele já coloca o fio da rosca junto como referência. Em alguns casos, isso aqui denomina também o comprimento, tá? Se você estiver cotando alguma coisa relacionada a comprimento de parafuso, tá? Isso aqui, esse segundo valor aqui vai ser dado pelo comprimento. Então, assim, tem que ficar um pouco assim, levar para o bom senso, né? Porque você não vai ter um passo de rosca de 15 milímetros, de 20 milímetros, né? Você vai ter passos 1,5, 0,5, 1, tá? Então, tomem cuidado. Quando o valor for muito grande, provavelmente ele está denotando o comprimento do parafuso e não propriamente a rosca dele. Aqui o sistema Whitworth não recebe nenhum tipo de letra antes, então você vai ver único e exclusivamente o valor em polegadas, e o que vai denotar que isso é um parafuso estão aqui nas linhas, né, que representam linha fina, que vai representar a rosca desse parafuso. Também, se for à esquerda, vai receber ou a letra LH, que é o left hand, em inglês, ou RE, tá? Que aí já denota
em português. Whitworth fina vai acontecer a mesma coisa, vai receber um W na frente, coisa que a gente não vê no normal, e vai acompanhar o valor da rosca. Tá? Quando for trabalhado em tubos, canos, tubulações, isso é muito comum, né, na parte de mineração, na parte de hidráulica, vocês podem ver o BSP, que é uma sigla específica do Whitworth para tubos, tá? Então, se for um tubo roscado, vai falar tubo roscado BSP X, tá? Então, vai falar lá qual que é a rosca nominal. Pessoal que tem contato com a parte de mineração, provavelmente, né? Ou tem petróleo também, tem muito uso da parte de tubulação. E aí é bem comum usar essa nomenclatura. Sistema Nacional Americano, né? American National, a gente tem os 3 tipos, como a gente já falou, né? O padrão de rosca fina, rosca normal e para tubos, né? O NC, a gente está falando de uma rosca diâmetro 1 polegada com sistemas padronizados ANSI. Tá? Se for uma rosca fina, ele vai ser o NF e aí também vai receber as normas ANSI. Tá? Aí você vai consultar a norma para ver o passo da rosca. Né? Então a gente vai identificar pelas siglas antes do valor da rosca, se é um padrão fino ou se é um padrão comum, uma rosca padrão. NPT é o padrão tubular norte-americano, também normatizado, ANSI. Se for trapezoidal, TR. Se for dentro de serra, S. Tá? Depois vocês deem uma lida aqui, mas a lógica se prolonga. Aqui um exemplo de valores de parafuso, tá? Onde alguns fabricantes já indicam o tamanho da cabeça, a profundidade do furo para acoplar essa cabeça e o diâmetro do furo passante para o parafuso. Então aqui a gente tem um exemplo. O exemplo é o parafuso 5,16, onde o C vai ser 12 milímetros, o E, que é o furo passante, 8,2, e o F, que é a profundidade para embutir a cabeça, 9. Tá? E eles se correlacionam aos valores do parafuso. O A é o diâmetro da cabeça, o B é a altura, tá? E o D é o diâmetro nominal do parafuso, D516. Como que isso se aplica no desenho? Né? Como que a gente transpõe isso para o desenho técnico? Então, a partir dos valores do fabricante, você vai ver aqui, ó, colocação. O diâmetro da cabeça, 12, diâmetro do furo, 8,2, profundidade da cabeça, 9 milímetros, e identificação do parafuso aqui, 5,16 polegadas, 4 furos. Como que eu sei que é um furo roscado? Por conta da representação da linha adicional, que denota a rosca no furo. Né? Lembre-se daquela linha que ocupa nominalmente 2/3 do círculo. Tá? Como que eu sei que é um furo roscado? Né? A linha está por fora e essa linha representa, né, a raiz da rosca. Então, a raiz da rosca está ali com a distância pré-definida pelo fabricante. Vamos ao nosso trabalho. Tá? Nós temos 2 parafusos aqui que são um pouquinho mais complexos. Tá? Nós temos parafuso número 10 por 13, 10 por 13. Tá? O que diabos é esse número 10? É 10 milímetros? É 10 polegadas? Que 10 que é isso? Tá? Isso aqui é um sistema novo assim, da década de 1000 anos atrás, né? Tô brincando. Mas é um sistema chamado imperial, tá? Onde até um valor
que é 12, os números vão sendo apresentados dessa forma. Então vai de 1, 2, vai pulando 4, 6 até 12. Tá? Eu vou mostrar uma tabela de conversão que está no final aqui para vocês. Então, o que seria um parafuso número 10? O parafuso número 10 está aqui. Então, nominal size, tá? Aqui é um Allen, então, específico. Esse sistema de representação de rosca no desenho técnico é o sistema americano, tá? Então, o sistema americano usa essa nomenclatura aqui para representar a rosca, que é diferente da nossa, tá? Então, você vai ver aqui um parafuso série 1960, então, assim, lançamento, né? Aqui também outra nomenclatura usada pelos sistemas de fora para representação de rosca. Tá? O nosso é aquele com a linha cheia, fina, tá? Acompanhando a raiz da rosca. Então aqui a gente tem D. O que é o D aqui no desenho? Diâmetro do corpo do parafuso. Está aqui. Aqui o D. Nosso D, então, vai variar de 0,19 a 0,18.4. Tá? Tamanho da cabeça, 0,212, 0,30. H. Cadê o nosso H aqui? Tamanho da cabeça do parafuso, profundidade. O A é o diâmetro. S. Essa aqui é a parte antes de um pequeno chanfro aqui que a gente tem. J. Vamos ver se é um valor importante. J é o hexágono, tá? O valor nominal do hexágono. Ele normalmente fica inscrito num círculo. O círculo seria desse diâmetro. E aí outros valores, tá? Para facilitar ainda a vida de vocês, eu trouxe essa tabela de conversão entre sistemas. Então aqui, ó, sistema americano de produção, size, tamanho 10. Tá aqui, número UNF 32, que é o que a gente tem nos nossos desenhos. Vamos voltar aqui. Ele não fala aqui, rosca UNF 32. Olha lá, rosca UNF 32. Broca 5, número 5. Aqui outro, ó, UNF 32. Opa, esse aqui não é o transparente. Deixa eu botar aqui, UNF 32. Tá? Esse valor, número de broca, eu acredito que ele está errado, tá? Então, eu tenho sérias dúvidas se esse valor aqui esteja correto. Mas pelo desenho de conjunto, tá? E pela descrição aqui do parafuso N10, né? A gente consegue definir que ele se trata desse parafuso aqui, que corresponderia, tá? Se vocês olharem aqui, ó, major diameter, 0,190 polegadas. Corresponderia para a gente a um M5, aproximadamente. Tá? Então, se vocês tiverem dificuldade de procurar um parafuso com os valores imperiais, né, que seria esse 10 por 13, procure um parafuso M5 por 10, quer dizer, M5 por 13 milímetros de comprimento. Tá? Isso aí facilitaria a vida de vocês. Então, caso vocês não encontrem essa informação,
Aqui tem algumas, né? No nosso caso é um UNF32, mas aqui o diâmetro nominal é 190, que daria em torno de 5 milímetros. Tá? Então, aqueles furos, provavelmente o fabricante do parafuso vai indicar algumas informações relacionadas aos diâmetros nominais aqui para fazer essa furação. Tá? Então, essa furação aqui que está pedindo uma broca 20, tá? Provavelmente o diâmetro externo, né? Se nós estamos falando de um parafuso M5, esse diâmetro externo aqui corresponde ao valor de 5 milímetros. Tá? Vocês podem considerar dessa maneira. Mesma coisa, né? Aqui é o rebatimento, esses valores aqui também são 5 milímetros de diâmetro. Tá? Outro aqui, esse parafuso aqui também, 5 milímetros. Mas por quê? Como eu sei que esse furo aqui é um furo, né, de um M5? Porque se eu for no desenho de conjunto e olhar as peças que estão sendo unidas aqui, né, eu consigo identificar que essa peça aqui, que corresponde à letra 6, numeral 6, é o parafuso que junta a parte 9, que é a base inferior, com a peça 10, que está aqui, que é a matriz. Então, se eu for lá nos meus exercícios, vou procurar aqui o 9, está aqui. Então, os furos, né, onde vão ficar presa a matriz estão aqui, os 4 furos. E aí eu vou para a matriz, que é essa daqui, e acho os 4 furos dela, onde vão ser presos. Então, esses furos aqui são todos furos de 5 milímetros. Espero ter ajudado vocês a tirar algumas dúvidas, tá? Outras informações adicionais, essa linha que está aqui, ela pode se configurar como um offset, tá? Então, essa linha aqui, ó, vocês podem considerar ela um offset de raio 3, então de 3,5 milímetros. Então você pega essa linha superior aqui e faz um offset de 3,5 para baixo. E aí vocês já colocam a propriedade contracejado. Outras informações. Esse furo 3 com 32 polegadas, a gente pode tentar achar uma tabela de conversão para ele. Vamos ver aqui na tabela, 3 por 32, vamos ver se tem aqui. Não tem na mão, mas se a gente fizer a conta, dividido por 32 vezes 25,4. É um parafuso de 2,38 milímetros. 3 dividido por 32 daria 0,093. Dá para considerar aqui um parafuso 2,5, né? Para a gente chegar mais perto possível. Então aqui, parafuso 2,5 milímetros. 0,93. Então, a gente faz a conversão para o nosso sistema, que é o sistema métrico. Fica mais fácil de vocês acharem fabricantes em português. Tá? Então, esse aqui vocês podem também converter, caso vocês tenham interesse, para o sistema métrico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa ajudar na construção de vocês.
Ah, uma outra coisa importante, na hora que vocês forem desenhar a vista explodida, tá? Os elementos como essa torre e os parafusos, eles não precisam ter a rosca desenhada, tá, gente? Vocês podem desenhar lá a perspectiva isométrica deles sem, sem necessariamente colocar o, a rosca, tá? Pode ser só a informação nominal, só o básico, tá? Isso aí é importante. Isso aqui não aparece, né? Nem esse aqui. Então vocês podem desenhar liso, tá? Tanto esses pinos, que tem essa rosca, quanto os parafusos. Não precisa desenhar, tá? Completo. Se quiser botar a informação da rosca, vocês podem adicionar, né, as linhas finas aqui, denotando que é uma rosca em torno do corpo do parafuso, tá? Então não precisa ficar lá se matando, desenhando rosca aqui. Isso aqui não é necessário, tá? Então é isso. Então, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, eu estarei à disposição no chat, tá? Lembrando que a entrega é na semana que vem, é preciso que vocês façam a entrega no prazo para poder corrigir, lançar as notas. Os trabalhos da atividade 3 eu vou corrigir essa semana e já lanço as notas para vocês. Além disso, vou lançar os vídeos relacionados à modelagem 3D. Tá? Eu já lancei um em live, mas eu vou lançar mais explicando o básico, introduzindo para vocês algumas ferramentas. E ao longo das férias eu também vou gravar algumas coisas e deixar disponível para quem quiser ir treinando, tiver interesse de aprender relacionado à modelagem 3D. Então, no mais é isso. Bom trabalho, fico à disposição de vocês e até mais.